Saudações, senhores e senhoras alunas. Pessoal, por favor, já se inscreva no nosso canal para nos ajudar e clique no sininho para receber notificações. O like aí embaixo ajuda muito. Este é o 9º capítulo do nosso livro-vídeo de matemática do 6º ano, ensino fundamental, todo ele construído dentro da BNCC. Senhores, como eu falei no início, se inscrevam no nosso canal, por favor. Clique no sininho e dê um like aí, porque isso ajuda muito. Desejo a todos que tenham bons estudos. Nós vamos, nesse capítulo, estudar frações. Frações são quantas partes de um todo foram tomadas. E é sempre representado com um tracinho, onde tem uma parte de cima e uma parte de baixo. A parte de cima a gente chama de numerador. A parte de baixo de denominador. E se escreve aí. A representa qualquer número natural e B também representa qualquer número natural. Já vou começar avisando aos senhores que todo o número aí, A e B, qualquer número que tiver no numerador, a gente pode dizer que está sendo dividido pelo denominador. É por isso que ele fala quantas partes foram tomadas. Nós tomamos A partes de B. Assim como a gente vai ver, o total de partes iguais que o inteiro fora dividido. Por exemplo, eu tenho 8 partes, 1/8, representado pela circunferência, onde tem aí como representando uma pizza, uma fatia de pizza. A pizza total tem 8 pedaços. Conta um lá para vocês verem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A parte que está choreada de verde corresponde a uma de 8 partes. 1/8. Uma de 8 partes. Né? Eu tomei uma parte no total de 8. No nosso retângulo, que foi dividido em 3 partes, 2 vermelhas e uma branca, o total de partes dele são 3. E eu tomei 2 partes vermelhas em 3 partes. Poderia dizer também que eu tomei uma parte branca em 3. Bacana? Isso é o que representa uma fração. A gente vai ter uma ideia de fração como parte de um todo. Vamos fazer uma experiência aqui. Vocês vão pegar um pedacinho de papel aí e cortar ele nesse retângulo, mais ou menos o formato que está ali. Vocês podem colocar aí mais ou menos uns 15 centímetros por 3, né? Ou 10 centímetros por 2, tipo um retângulo na folha de papel. Bacana? Vocês já fizeram isso? Então eu vou esperar, vocês vão lá e façam. Pegaram, cortaram o papel. Agora a gente vai pegar um lado com o outro, vai dobrar e marcar aquele meio certinho entre eles. A representação numérica de um meio é 1/2. É uma parte de 2. Porque ali deu 2 partes agora. Uma metade com uma metade ia ficar a folha inteira. Então, meio corresponde a metade. É uma parte de 2. 2, a metade de 2 não é 1? Então, por isso que corresponde a metade de 2. 1 é metade de 2. Então, tomei uma parte em 2 partes. Bacana? Feito isso aqui, agora vamos tentar fazer mais uma dobra. Vocês vão dobrar aquela parte que está mais escura no meio e depois dobrar a outra parte mais clara no meio. Mas vamos fazer diferente, vamos por partes. Vamos fazer com 3 partes. Né? Aí a gente vai ver. Eu dividi ele em 3 partes iguais. Né? Se eu tiver cortado com 15, cada parte daquele tem 5. Muito bem. Recortamos outra tira de papel, dividimos em 3 partes iguais. Cada parte da tira representa a terça parte, ou 1/3. Por exemplo, representação numérica de 1/3 é 1/3. 1/3 é uma parte de 3. Eu tenho lá 1/3, tem mais 1/3 e tem mais outro terço. Legal? Bacana. Isso me leva, só pela fala que eu
acabei de concluir para os senhores, eu posso induzir os senhores a pensar, e isto é uma realidade, que se eu pegar os 3 pedaços de papel, eu tenho 1/3, mais 1/3, mais 1/3, eu tenho 3/3. Como eu expliquei no início da aula, que é o numerador dividido pelo denominador, 3 dividido por 3 dá 1, isso corresponde a 1 inteiro. Bacana? Vamos tendo essa ideia, vamos a partir deste raciocínio que a gente vai aprender muito bem o que é uma fração. Mas a gente tem muita explicação bacana para passar para os senhores. A gente vai colocando as ideias bem devagar. Agora vejamos agora se a gente dividir em 4 partes. Olha lá que legal. Nós vamos recortar a tira, dobramos no meio, a seguir novamente no meio, cada parte é obtida 1/4 parte, ou 1/4 da tira, que é representada pela fração 1/4, 1/4. 1 é numerador, 4 é denominador. Significa que é uma parte de 4. Nós vamos colorir de azul 3/4, né? 3/4 partes. Dessas, azul 3 dessas 4 partes. Vamos pegar lá, tem 4, eu vou colorir 3 de azul. Dessa maneira, podemos dizer que 3/4 da tira são pintadas de azul. Quantas tiras são pintadas de branco? 1/4, que só tem uma, a outra lá. E outra coisa, a representação é 3/4. Partindo do mesmo raciocínio, eu acho que isso aí todo mundo entendeu bem, que nós fizemos exemplo com 2, com 3, com 4, poderia ser com 5, com 10, quantas quiserem. Ali cabe-se infinitas divisões. Agora, mais um detalhe que eu quero falar com vocês, que eu quero que vocês tenham essa ideia do total, do inteiro. Aquela tira toda ali é a tira inteira. Cada parte daquela, uma parte azul, outra parte azul, outra parte azul, que cada um vale 1/4. Se somado, eu tenho 3/4, né? 3/4 somados. Muito bem. Tendo essa ideia, se eu somar com a terceira, dá 4/4, em cima, numerador dividido pelo denominador. A parte de cima dividido pela parte de baixo. Sendo assim, senhores, eu posso dizer que 4/4 é 1 inteiro. 4 dividido por 4 é 1 inteiro. Legal? Agora vamos associar uma coisa que os senhores saboreiam muito, né? Todo mundo aí aposta que gosta de uma pizza. Através da pizza a gente vai ter um pouco de ideia de partes de um todo. As pizzas são divididas geralmente em 8 pedaços, iguais. Numericamente, cada pedaço pode ser representado por 1/8, porque ela era um total dividido por cada parte, 8 partes, cada parte valendo 1/8. E até aí, eu acho que está bem claro para os senhores. Antônio e sua esposa comeram 3 pedaços, ou seja, ele comeu 1/8, mais 1/8, mais 1/8. Então, são 3/8 da pizza. E restam 5 pedaços, que correspondem a 1/8, mais 1/8, mais 1/8, mais 1/8, mais 1/8, que somado dá 5/8. Agora, observe o seguinte, já entendido o lance da pizza, legal? Comeram 3 pedaços, os outros correspondem a 5/8, e a parte que foi comida, de 3/8, tranquilo? Vejamos agora uma observação que a gente vive dia a dia. A ideia de fração como parte de um todo. O relógio marca meio-dia. Muito bem. Nós temos aquela circunferência toda completa. Ali não nos marcou nada. Ele diz que é 12 horas. Né? Beleza. Se é 12 horas, é o total do relógio, que lá marca até 12, né? Este relógio marca meio-dia e 15. Ele está marcando meio-dia, andou pouquinho e 15. Então, ele está marcando uma fatia. Se ele marca meio-dia e 15, né? É 12 horas, é 1/4 da hora. Porque 1 hora tem 60 minutos. Meia hora, 30 minutos. 1/4 da hora é exatamente 15 minutos. Aí ele fala, esse relógio marca meio-dia e meia. Se ele marcou meio-dia e meia, ele marcou a metade do relógio. Ele está lá no 12 e vai até o 6.
Então está marcando só aquela parte direita da metade da circunferência. Então, isso tudo são exemplos de fração. Tudo que acontece nas horas, ali tudo é dividido. 5 minutos corresponde a uma fração, 12 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos corresponde a metade do relógio. Aí vai mais 35 minutos, vai para 40, 45 e assim sucessivamente. Então, um terço, meio, um terço, um quarto, 3/4, um oitavo, como já vimos, 3/8 e 5/8 são exemplos de frações. Existem infinitas e inúmeras frações representando sempre uma quantidade. Fração é uma parte fracionária. E a gente convive com isso o tempo todo. Bacana? E a gente está começando. Eu acredito que os senhores, lá no 5º ano, alguém já falou isso para os senhores. A gente está só reafirmando o conhecimento que os senhores já têm. Vejamos agora, o numerador e o denominador são os termos de uma fração. Nós temos ali 2/3. A gente sabe, e vimos aí na tela anterior, no início, que 2 é numerador, 3 é denominador. O denominador 3 indica quantas partes iguais a unidade foi dividida. O numerador indica quantas dessas partes foram consideradas. É como se eu tivesse uma pizza de 3 pedaços e eu comi 2, ok? É isso aí. Eu tinha 3 partes e comi 2. O numerador 2 indica quantas dessas partes foram consideradas. Observe como são lidas as escritas. Na primeira coluna nós temos 1/2, é 1/2. 2/3, 2/3. 1/4, 1/4. 3/5, 3/5. Então, senhores, a gente tem que observar que eu tenho essas frações. Aí lá no meio, eu tenho 1/6, 4/7, 3/8, 1/9. É 1/6, 4/7, 4/7, 3/8, 3/8, 1/9, 1/9. Agora, de potência de 10, eu tenho 1/10, né? Que é 1/10. Eu tenho 10/11avos, né? Quando a gente tem um denominador acima de 10, a gente fala a palavra avos. 10/11avos, 2/15avos. 1/100 é 1/100. Da mesma forma que a gente tem lá 1/10. Se fosse sobre 1000, seria 1/1000, e assim sucessivamente. Agora, senhores, mais um pouco para a gente complementar bem essa ideia de fração. Note que a ideia aqui é dividir igualmente uma barra de chocolate, que é um inteiro, 1/1, como eu ensinei para os senhores, entre 4 pessoas. Nesse caso, cada neto receberá uma de 4 partes em que a barra de chocolate, certo? Será dividida, ou seja, 1/4 da barra de chocolate. Assim podemos escrever, né? Nós vamos dividir uma barra de chocolate para os netinhos da vovó. Bacana? Então é 1 dividido por 4. Eu peguei um inteiro, que é a barra inteira, dividi uma parte que está ali com um retângulo verde, tem uma parte que está com um retângulo vermelho, ali vibrando, coloridinho. A terceira parte é com esse roxo e a quarta parte com o verdinho. Ou seja, uma fração com quociente de 2 números naturais. 1 dividido por 4. É isso que eu estou falando. Usamos uma fração como quociente de 2 números naturais. 1 é número natural e 4 também é um número natural. Fração como 1/4 pode ser associado à ideia de resultado de divisão de 2 números naturais. É o que eu estou falando para os senhores. 1/4. Essa ideia me faz lembrar de uma coisa. Eu vou falar para os senhores, mas eu acho que nessa aula não tem nada escrito, mas os senhores vão memorizar, por favor, escrevam aí. Vou falar calmamente, pega o papel e o lápis, para o vídeo depois, primeiro ouça para o vídeo e escreva no caderno. Todo número natural, qualquer número, aí pode ser natural, racional, qualquer número que vocês escreverem, ele está sendo dividido por 1. Por exemplo, o número 16. É a mesma coisa se eu tivesse a fração 16/1. O número 1 milhão é como se eu tivesse 1 milhão sobre 1.
Não está escrito, mas não precisa escrever, porque 16 dividido por 1 não é 16? 5 dividido por 1 não é 5? Se eu pegar 1/4 dividido por 1, vai continuar sendo 1/4. Legal? Na hora que, que a gente estudar a divisão de fração, vocês vão entender isso melhor. Mas não esqueçam desse detalhe. Todo número considera-se que ele está sendo dividido por 1, porque isso não altera um elemento neutro da divisão. Bacana? Entendido isso, feito esses esclarecimentos, a gente vai tentar fazer o seguinte: responder algumas perguntas que eu vou deixar aqui para os senhores. Se os senhores não conseguirem e precisar de ajuda, basta deixar nos comentários que eu dou dicas. Ou peça ao professor dos senhores. Vamos observar as figuras e indique se estão divididas em partes iguais. Ou seja, eu quero que vocês escrevam quantas partes cada uma representa uma fração. Que fração representa cada uma, né? Essa letra a letra B, a letra C, a letra D, a letra E. Vocês vão ver quantas partes foram divididas, que fração ela representa, esse cone aí dividido ao meio. Olha, já deu uma dica, hein? Né? O hexágono aí dividido em algumas partes, né? Quantas partes no total? Certo? É um sempre sobre alguma coisa, que é um inteiro. Eu quero só que vocês compreendam quantas partes foram divididas, tá? Agora vocês têm esses dois figuras, duas figuras. Os triângulos destacados na cor azul representam que fração dessa figura? Vocês vão pegar o todo e ver quantas partes ela é desse todo. Bacana? Agora, uma semana tem 7 dias. Que fração dessa semana pode ser representada por os 3 dias e 6 dias? Pense em raciocínio dentro da ideia que eu dei para os senhores de fração. Cada figura representa um segmento de reta. Escreva as frações que correspondem aos trechos assinalados em vermelho em cada segmento. Quantos elementos você tem e quantas partes vermelhas tem. O que corresponde à parte vermelha? Ou seja, que fração corresponde à letra A, a B, a C e a D. Olha aí, ó, as figuras aí mostram o marcador de combustível de um carro. Aquele primeiro está nos marcando quanto? Né? Se a figura 1 mostra que o tanque está cheio, escreva qual das outras figuras representa. O número 1 responde, está cheio. O total é naquele ponto. 1 sobre 1 é aquele ali. Quantas partes foram divididas ali? Bacana? Então vocês vão responder a letra A, a letra B e a letra C e me dizer qual fração representa aquele marcador de combustível do veículo. Olha as pizzas aí, nós falamos de pizza, né? Todas as pizzas são do mesmo tamanho e foram repartidas em 5 partes iguais. Né? Qual representa a primeira das frações que ainda restam na pizza? Eu quero a fração das partes que ainda restam na pizza, de pizza que tem. Observando as pizzas, ordene as frações da menor para a maior. Bacana? Tentando analisar qual que é a maior fração e qual que é a menor fração. Coloque nessa ordem, por favor. Ok? Em cada figura a seguir, a metade do disco está pintada. Né? Muito bem. Ali é a metade. Então, já falou que tudo ali corresponde à metade. Mas, olha lá, 1/2, 2/4, 3/2, 4/6, 5/2. Usando sinais de maior ou menor, né? Maior todo mundo conhece, que é aquela setinha para frente, o menor é ao contrário. Ou igual, compare as frações indicadas. Elas são maiores, são menores, que uma com a outra, é igual? Tentem pensar. Vamos observar o seguinte: são necessárias 2 partes do disco para cobrir exatamente a parte do disco A. Né? São necessárias 2 partes para cobrir. Foi dividido em 2 partes, né? A é igual a 1/4 mais 1/4, que é igual a meio, que é igual a 2/4, que é igual a meio. Quanto maior a parte, menor é o denominador. Certo? Quanto menor a parte, menor é o denominador. Uma parte do disco D não é suficiente para cobrir a parte do disco B, porque as partes ali vão diminuindo. E uma parte do disco C, né, não cobre uma parte do disco E.
Então, vocês têm que observar isso, que quanto maior, né? Quanto maior é a parte, menor é o denominador. O primeiro na letra A, o denominador não é meio? Não é duas partes? Não é 2? Dividiu em 3 partes, o denominador vai aumentando. Dividiu em 4 partes, o denominador vai aumentando. Correto? Mas essas frações correspondem sempre à metade de tudo, quando a gente simplifica ela, ok? Então, vocês aprendam a observar isso, né? Então, a parte do disco D não é suficiente para cobrir a parte de B, porque as partes são menores. As frações de cada um separadamente correspondem, mas as partes vão diminuindo. Olha lá, metade é a metade de uma pizza. Um terço é menos que a metade. Um quarto já é menos que um terço. Um terço é um quarto mais um pedacinho. O sexto é menos que um quarto. E o oitavo ainda é menos. Quanto mais você vai aumentando o denominador, mais você vai diminuindo o tamanho da parte. Essa é uma ideia de fração que os senhores têm que compreendê-la bem. Bacana? Vejamos agora, comparando as frações, vamos observar. De mesmo numerador, a menor delas é a que apresenta o maior denominador. É o que nós acabamos de ver no exemplo da tela anterior. Olha, 2/6. 2/5, né? Vai ser sempre 2/6. A fatia é menor do que 2/5. De 2/5 é menor que 2/4. De 2/4 é menor que 2/3. De 2/3 é menor que 2/2. Porque 2/2 é a parte inteira. O numerador é igual. Mas aí, como eu dividi em 3 partes, a segunda da direita para a esquerda, ficou 3 partes ali, uma branca e 2 coloridas. A parte foi só diminuindo. Eu vou aumentando no denominador, as partes vão diminuindo. Ó. Lá no 2/5, eu aumentei para 5 e diminuiu. 2/6 eu aumentei para 6 e diminuiu mais ainda a parte que está colorida. Esse entendimento é bacana. E a gente agora vai fazer quando a gente aumenta ou diminui o denominador. Olha lá, comparando as frações do mesmo denominador, né? As frações de mesmo denominador, a menor é aquela que apresenta um menor numerador. Olha lá, 1/5 é um pedaço. 2/5, né? Comparando as frações de mesmo denominador, o menor é aquela que apresenta o menor numerador. Ora, o menor numerador não é 1, um pedaço menor é 1/5. O pedaço maior é 2/5, vai aumentando o numerador, vai aumentando os pedaços. 3/5, 4/5, muito bem, vai só aumentando. 5/5 é a fatia toda. Legal? Não esqueçam disto. São observações bacanas. Agora, fazendo exercício com frações, a gente vai ter esse entendimento sempre. E isso vocês vão sentir essa variação das frações pelo desenho, vocês percebem bem isso, e também fazendo uma conta com os números. Mas sempre tem que lembrar, né, que o total 5/5 sempre vale 1, que é o corpo todo. Todo número tem um número 1 no seu denominador. Agora nós vamos ver tipo de frações. O que é uma fração própria? O que é uma fração imprópria? Muito bem. A fração é própria quando o numerador é menor que o denominador. Por exemplo, 1/2. Numerador menor que o denominador. 1/2 é igual a 2/4, que é igual a 3/6. Não é? Muito bem. Se você simplificar ali, a gente vai chegar nisso. Mas a ideia é essa. 1/2 é metade da bola, 2/4 é a metade dividido por 2, e 3/6 é a metade dividido por 3, por 6. E isso tudo corresponde à metade da bola. Dá para ver isso no desenho. E as frações impróprias? As frações impróprias é aquela que o numerador é maior que o denominador. Vejamos os senhores. Eu tenho uma fração completa, que é um quadrado bonitinho. Ele tem 4 partes. E eu tenho 4 partes de 4 coloridas de rosa. Se somado com mais uma parte do retângulo, eu vou ter
4 quartos, eu vou ensinar os senhores a fazer conta, mas essas contas vocês já aprenderam lá no quinto ano. Soma de fração de mesmo denominador, conserva o denominador e soma o numerador, que dá 4 quintos. O que nós fizemos aí que a setinha branca está nos mostrando? Nós pegamos uma parte inteira, que são 5 triângulos, são 4 triângulos, o total são 5 triângulos ali no desenho. Mas nós pegamos uma parte inteira, que é 4 sobre 4, não é 1, e somamos com mais 1 quarto, que é uma parte de 4 do outro retângulo. Ficamos tendo 5 quartos. Isso chama-se número misto, que é uma fração imprópria. Numerador maior que o denominador. Isso corresponde a 1 inteiro, mais uma outra parte, que é 1 quarto. Esclarecido isso, prestem bem atenção nesse detalhe. Quando o numerador for maior que o denominador, a gente já pode concluir que a gente tem uma parte inteira somada com alguma coisa. Bacana? E a parte inteira sempre é numerador igual a denominador. Agora nós vamos aprender a transformar uma fração imprópria em número misto, como a gente viu na tela anterior. Eu tenho ali 18 quartos. Já percebi que ele é uma fração imprópria, porque o numerador é maior que o denominador, e a mocinha está nos chamando a atenção disso. Isso dividido por 4. Então, eu vou fazer uma divisão por 4 para me saber quanto que dá. Como o denominador é igual a 4, eu vou primeiro multiplicar por 4. Eu poderia começar por outro número, por botar 8 vezes 2, 4 vezes 4, 16, 3 vezes 4, 2, mas não, eu vou começar por 4. Primeiro que é o número mais próximo de 18 que vai chegar ali. 4 vezes 4, 16, subtraindo 2. Então, eu tenho 4 sobre 4, que é a unidade inteira. Somado, nos sobrou 2 partes. A unidade que somou lá, sobrou 2. É o número de quartos que sobraram. Então, a unidade mais, 4 unidades, mais o 2 quartos, que é a parte de 4. São 2 partes de 4. Então, é 4 mais 2 quartos. 2 quartos é uma fração que a gente pode simplificar. Todos os 2 dá para dividir por 2. Então, já vou dar mais uma informação para os senhores. Quando o numerador e o denominador for possível dividir pelo mesmo número, pode fazer isso que não altera a fração. Ele vai representar a mesma coisa. Então, simplificando aí 4, dividindo o numerador por 2 dá 1, dividindo o denominador por 2 e dá exatamente 2. Temos aí a fração imprópria 4 meios, ou são 4 mais 1 meio. Eu acho que a simplificação de fração os senhores devem ter estudado no quinto ano e eu acabei de relembrá-los aí. Então, vou dizer aos senhores o seguinte: tudo que você fizer no numerador, se fizer a mesma coisa no denominador, isso não altera a fração. Por isso, eu pude dividir por 2 ambos, tanto o numerador da fração 2 quartos, como o denominador da fração 2 quartos, e não alterou, ficou 4 meios, e fica mais fácil de se trabalhar com os números simplificados. Agora nós vamos transformar o número misto em fração imprópria. É só para relembrar os senhores o que nós fizemos na tela anterior. Eu tenho 4 meios, correto? Eu tenho 4 meios. Muito bem. Como eu só sei até agora fazer conta com frações com denominador igual, eu vou manter essa tradição, porque eu ainda não estudei como somar fração com denominador diferente. Mas daqui a pouquinho vocês vão saber. Mas agora, para transformar um número misto em uma fração imprópria, eu tenho 4 meios, é o que nós achamos ali. Eu posso separar, é um 4 inteiro mais 1 sobre 2. Como o denominador ali é meio, muito bem. Como o denominador ali é meio, eu vou escrever 4 com o denominador meio. Embaixo do 4, quando eu falei com os senhores, que é 1, todo mundo sabe agora, né? E se eu multiplicar tudo por 2, eu vou ter 2 vezes 4, 8, 8 vezes 1, 2. Ficou 8 sobre 2, mais meio, que vai dar, posso conservar o denominador e somar o numerador. 8 mais 1, 9, ficou 9 meios.
Se eu quiser chegar, eu não preciso fazer isso não, mas eu só mostrar para os senhores que não altera nada. Se eu quiser multiplicar por 2, para ficar igual é o exercício da tela anterior, 9 vezes 2, 18, aí eu multiplico a parte de baixo também, 18 quartos. Eu voltei o que nós fizemos na tela anterior. Mais um exemplo aí, desconhecido, e a gente vai fazer aqui agora. 1 e 1 quarto. É 1 mais 1 quarto. Eu multiplico tanto a parte de cima do 1 como a parte de baixo, que eu falei para os senhores, quando não tem nada, tem 1 por 4, para os denominadores ficarem iguais. 4 vezes 1, 4. O 1 do denominador invisível multiplicado por 1 dá 4. Ficou a fração 4 sobre 4, mais 1 sobre 4. 4 mais 1, 4, dá 5. 4 conserva o denominador e soma o numerador quando a fração é de denominadores iguais. A fração aparente são frações que são iguais. Certo? Por exemplo, vamos lá, no quadrado. Quantos quadrados eu tenho ali? Tenho 2. Cada um corresponde um número inteiro de 4 sobre 4. O outro é 4 sobre 4. Se eu falar assim, seria um inteiro, porque 4 sobre 4 não corresponde a 1, mas o 4 sobre 4 corresponde a 1 também. E se eu somar as duas frações? Vou aplicar a mesma regra de fração. É 4 sobre 4 mais 4 sobre 4. Não é conservando o denominador e somando o numerador? 4 mais 4, 8. Conservei o denominador, que é 4. Agora, senhores, não é o numerador dividido pelo denominador? É 8 dividido por 4. Isso tudo é igual a 2. Acabamos de fazer um exemplo ali bacana, certo? Frações aparentes sempre serão uma fração imprópria, porque o numerador vai ser maior que o denominador. Legal? Muito bem. A fração aparente sempre será uma fração imprópria. Numerador maior que o denominador. Exemplo, 4 sobre 4 é igual. Outro 15 sobre 3, 25 sobre 5, 14 sobre 7. Todas são frações aparentes. Legal? 15 sobre 3 vale 5, 25 sobre 5 vale 5. E aí, sucessivamente, tem 14 sobre 7 que vale 2. Bacana? São frações que a gente pode obter de soma de outras frações ou uma multiplicação. Mas ela vai ser sempre imprópria, porque o numerador vai ser maior que o denominador. Pensando em frações equivalentes, se eu multiplicar ou dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, eu não altero a fração, e isso eu acabei de falar para os senhores ali atrás. O rapazinho, os três estão ali pensando, olha lá, eu tenho um meio, multipliquei um meio por 2. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 2, 4. Se eu multiplicar tudo por 3, 2 vezes 3, 6, 4 vezes 3, 12. E assim sucessivamente. 1 dividido por 2 é igual a 2 dividido por 4, que é igual a 6 dividido por 12. A fração não é numerador dividido pelo denominador, e todas as divisões ali vão dar a mesma coisa. Bacana? Isso, pessoal, para você saber o que é uma fração equivalente. Foi uma fração que surgiu de uma multiplicação ou de uma simplificação. Tanto você pode multiplicar como pode dividir, desde que você divida e multiplica ou multiplica o denominador e o numerador ao mesmo tempo. Agora a gente vai aprender a como reduzir ao mesmo denominador. Eu ensinei aos senhores a calcular mínimo múltiplo comum na aula anterior, no 8º capítulo. Bacana? Mínimo comum, eu tenho ali uma fração 3 quartos e 2 quintos. Eu quero reduzir elas ao mesmo denominador. Certo? Muito bem. Eu vou tirar o mínimo de comum. Pego 4 e 5, começa pelo 2, dá lá de amarelinho. Aí vou dividir, dá para dividir por 2? Dá. 5 não dá, repete, 4 por 2, 2. Ainda dá para dividir por 2? Dá. Coloco 2 amarelinho, por 5 repete, 2 por 2 dá 1. Não dá por 3, vou por 5 agora, que é decomposição em números primos, né? 5 por 5 dá 1, o outro 1 já acabou. Agora eu multiplico 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. Muito bem. Então os dois denominadores têm que ficar 20, não é? A primeira fração não é 4? Se a primeira fração é 4, eu tenho que multiplicar
Para dar 20, né? Eu não multipliquei o denominador por quanto? Por 5. Então, eu vou multiplicar o numerador por 5. 5 vezes 3, 15. A outra fração, o denominador é quanto? 5. Se ele virou 20, é porque eu multipliquei por 4. Então, eu multiplico o numerador também por 4. Vou repetir para os senhores. Mínimo eu tirei ele é 20. A primeira fração, todos os dois denominadores tem que ficar 20. O que eu fiz para o 4 virar 20? Multipliquei por 5. Eu não tenho que multiplicar numerador e denominador ao mesmo tempo? Então, vou multiplicar por 5, 3. Agora, na segunda fração, o 5 virou 20 no denominador. O que eu tenho que multiplicar o numerador? Para virar 20, eu multipliquei por 4. Aí eu multiplico o numerador também por 4. 4 vezes 2, 8. É assim, dessa forma, que a gente reduz ao mesmo denominador. Não esqueçam disso, repitam isso aí, tenta fazer no caderno, tira o mínimo múltiplo comum. Vocês têm que treinar isso, a gente usa isso o tempo todo na matemática. Olha lá, comparando frações, 8 sobre 20, 15 sobre 20. 8 é menor que 15, não é? 8 é menor que 15. Eu tenho 8 dividido por 20, dá um número. Eu tenho 15 dividido por 20. 8 é menor que 15. Então, 8 sobre 20 é menor que 15 sobre 20. Se os denominadores foram diferentes, reduzir o mesmo denominador. Para você compreender quem que é maior, quem que é menor. Porque se você quer pegar assim, se você tem 8 coisas e dividir por 20, certo? Você tem uma pista de 8 pedaços. Vai dividir para 20, vai ficar um pouquinho para cada um. Se você tiver 15 dividido por 20, você vai ter quase que o dobro. Cada um vai receber o dobro. Por isso que a fração 8 sobre 20 é menor que 15 sobre 20. Já expliquei para os senhores. Fração é sempre numerador dividido por denominador. E o número 8 dividido por 20 é bem menor do que 15 por 20. Bacana? Vamos tendo essa compreensão, que aí vai ficar bacana para os senhores. Soma e subtração com denominadores iguais. Nós fizemos isso aí, estou só relembrando os senhores. Nós podemos ver ali, ó, nessa soma de 1 meio mais 3 meios, é a regra que os senhores já conhecem. Eu conservo o denominador e somo o numerador. Então, vai ficar 2 igual a mãozinha está nos mostrando, e somo o numerador 3 mais 1. 3 mais 1 é 4, 4 sobre 2. 4 dividido por 2, a gente já sabe. A fração não é 4 dividido por 2? Ficou 2. É como se eu estivesse simplificando ela por 2, porque é possível dividir os dois números por 2. Eu peguei o 4 dividido por 2, ficou 2. O 2 dividido por 2 ficou 1. Aí ficou 2 sobre 1, que é 2. Vejamos o outro exemplo, o segundo exemplo, já à direita, 1/5 mais 3/5. Denominador é igual, eu o conservo e somo o numerador. 3 mais 1, 4, ficou 4/5. Como aí já não é possível simplificar, vai ficar dessa forma. A mesma coisa acontece com a subtração. Eu conservo o denominador e subtraio o numerador. Denominador é 3, ficou 5 menos 1 sobre 3. 5 menos 1 é 4, ficamos tendo 4/3. Bacana isso aí, né? Agora, senhores, a gente vai aprender a fazer soma e subtração com denominadores diferentes, tá? Agora, prestem bem atenção que é muito simples, mas tem um detalhe que os senhores têm que prestar bastante atenção e fazer muito exercício, hein? Vejamos aqui, senhores. Soma e subtração com denominadores diferentes. Eu tenho ali uma soma de 3/5, que está de vermelho, mais 1/4. Aí a gente tem que, primeira coisa, vou falar sobre coisa, porque isso que eu ensinei em mínimo de comum no capítulo anterior. A gente tem que treinar isso, mas já tem vários aqui, já fizemos algum exemplo, eu vou explicar isso aqui para os senhores, depois nós vamos ter bastante exercício que vai exigir esse conhecimento, por caso vocês voltam aqui, ou vão lá no videolivro do 8º capítulo, que lá tem a própria aula de MMC. O MMC nós temos calculado dos 4 e dos 5, beleza? Vão ao mesmo tempo, nós podemos dizer ali, coloquei o 4 e coloquei o 5. Eu escrevo 2 e vou ver. Tem número que dá para dividir por 2? Tem o 4, né? Então vai dar 5 e 2.
Depois a gente vai, ainda tem o 2, porque eu continuo tendo o número para dividir por 2, eu coloco o 2. Repito o 5, porque não dá para dividir por 2, 2 por 2 dá 1. E agora por 3 não tem, número que dá para dividir por 3, vou tentar por 5. Coloquei o 5, 5 por 5 dá 1 e o 8 já está na finalização. Agora multiplico, 2 vezes 2, 4, 5 vezes 4, 20. Esse 20 vai ser o denominador da fração resultado. Certo? Muito bem. O 20 vai ser o denominador da fração resultado. Beleza. Eu dei um risquinho ali de vermelho e coloquei o 20 de vermelho ali. Agora a mãozinha está nos mostrando, a mãozinha vermelha, o MC a gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a primeira fração, 3 quintos. Eu vou pegar o 20 e dividir pelo 5 da fração. 20 dividido por 5. Quanto que dá? Todo mundo sabe fazer de cabeça. 20 dividido por 5 dá 4. Agora eu multiplico pelo numerador, pela parte de cima. 4 vezes 3, 12. E coloquei 12 ali já em cima do 20. Ali no meio é mais, eu coloquei um mais. Aí vou pegar o 20 e dividir por 4. 20 dividido por 4 dá 5. Multiplicado por 1, deu 5. Eu coloquei o 5 de verde ali. Agora basta, mamão com açúcar, acabou. 12 mais 5, 17. Ficou 17 sobre 20. Não é possível simplificar nenhum número. A resposta é esta aí. Bacana, né? Vamos ver mais um exemplo? Mais um exemplo. Eu tenho ali 4 terços menos 3 quintos. A subtração é a mesma regra. Eu peguei ali 3. Você lembra? Eu até tirei o mínimo aí do lado. 3 e 5 por 3 dá 1, depois por 5 dá 1. Você lembra da regra de MMC, do aula anterior? Quando for dois números primos, não precisa nem calcular o mínimo, basta multiplicá-los. 3 e 5, vezes 5, 15. Então, o mínimo ali é 15. Eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Eu vou pegar a primeira fração, 15 dividido por 3, dá 5, multiplica pelo de cima. 5 vezes 4, 20. Coloquei 20 ali em cima do mínimo multicomum. Ali no meio está menos, coloquei o sinal de menos. 15 dividido por 5, dá 3. Multiplicado por 3, dá 9. E 20 menos 9, quanto que é? 11. Já agora ficou a resposta pronta. 11 sobre 15 avos. Essa operação pode também aparecer com 3 ou 4 números, como está aí no nosso último exemplo. 2 terços mais 3 quintos mais 4 sobre 15 menos 1 quarto. Bacana, né? Então, o primeiro procedimento é a mesma coisa. Isso vale para qualquer soma ou subtração. Tirar mínimo de 3, 5, 15 e 4. Por isso que muita gente fala, basta multiplicar. Nem todos dá, porque ali já tem muita coisa. Então, eu coloquei 3, 4, 5 e 15. Primeiro, o seguinte, tem número que dá para dividir por 2? Tem. Então, eu tenho que dividir por 2. Por 15 não dá, repete. 5 não dá, repete. 4 por 2 dá 2. 3 não dá, repete. Tem número que dá por 2? Tem. Ainda tem o 2, né? 15 repete, 5 repete. 2 por 2 dá 1, 3. Agora eu pergunto, tem número que dá por 3? Tem. 15 por 3 dá 5. 5 não dá, repete. 1 já foi, acabou. 3 dividido por 3 dá 1. Agora tem número que dá para dividir por 5? Tem. 5 por 5 dá 1, 5 por 5 dá 1. E temos aí agora o nosso múltiplo comum, porque nós multiplicamos. 2 vezes 2, 4. 5, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, deu 60. Esse 60 vai ser o denominador da nossa fração resultado. Agora, de cada fração, lembra? Repito, cada fração, eu vou dividir o 60 pelo denominador e multiplicar pelo numerador. 60 dividido por 3 dá 20. Multiplicado por 2, 40. Ali tem mais, eu vou pegar e colocar o mais ali. 60 dividido por 5 dá 12. Multiplicado pela parte de cima, que é o numerador, vezes 3, 36 de verdinho. Agora a fração amarela. 60 dividido por 15 dá 4, se fizer a continha aí. 4 multiplicado pelo numerador, que é 4, vai dar 16 de amarelo. Agora 60 dividido pelo 4, de azul. 60 dividido por 4 dá 11.
Dá 11 não. Dá 15. Multiplicado por 1 vai dar 15. Antes deles tem um sinal de menos, está ali igualzinho estava. Agora, senhores, é só somar 40 mais 36, certo? Dá exatamente 76. Mais 16 menos 15 dá 77. Tracinho 60. Não tem mais como simplificar. Este é o resultado da soma de frações de denominadores diferentes. Acredito que os senhores aprenderam e a gente vai colocar isso em prática, mas ainda vou explicar mais alguns detalhes para os senhores. Então, se qualquer dúvida, volta aqui nessa tela e os senhores vão ter um entendimento bacana. Olha agora, multiplicação de divisão de fração. Isso aí não tem muito segredo, não. Multiplicação, multiplica-se normal. Multiplicação é só multiplicar. Olha lá, 2/3 vezes 3/5. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 5, 15. Bacana? Na frente dele eu tenho meio vezes 2/3 vezes 7/5. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 7, 14. Beleza? Agora o denominador. E continua sendo, colocando tudo no seu devido lugar. 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. A de baixo está aí, ó. 4 vezes 2, 8, 7 vezes 5, 35. Acredito que vocês não têm dúvida nenhuma para fazer multiplicação, né? Basta multiplicar o numerador e o denominador normalmente. Agora, divisão. A divisão não tem segredo, não tem segredo também. Basta respeitar a seguinte regra. Eu tenho duas frações dividindo, a primeira e a segunda. Eu vou escrever a primeira do mesmo jeito que ela está. Ah lá, a primeira não é 2/3, escrevi ela 2/3 e vou multiplicar ela pela segunda invertida. A segunda não é 4/5, a mãozinha está mostrando ali. Eu inverti, escrevi multiplicado por 5/4, que é igual a 10/12. Bacana? Então a regra é essa. Tá lá, pega a primeira do jeito que está e multiplica pela segunda invertida e acabou. Se eu quiser simplificar ali, eu posso escrever que é 5/6. Posso dividir todas as duas, o 10 por 2 e o 6, o 12 por 2, que dá 6. Vai ficar 5/6. Bacana? 5/4 dividido por 7/3. Eu vou pegar a primeira do jeito que está, que é o 5/4, e multiplicar por 3/7. 4 vezes 3, 12. 7 vezes 5, 35. Legal? Não tem segredo isso aí não, tá? É só aplicar essas duas regrinhas e isso não terá problema para os senhores. Agora vejamos aqui agora esses exercícios aí. Isso tudo é de conhecimento daquilo que eu ensinei para os senhores aí atrás, né? Vocês vão pegar aqui, ó. Vão pegar. Eu vou fazer a primeira. 2 nonos mais 1 oitavo mais 1 sexto. Tira o mínimo múltiplo comum, lá por 2, 6, 8 e 9, que são os denominadores. Começa por 2, né? Por 2 vai dar 9, 8 por 2 dá 4, 6 por 2, 3. Ainda dá para dividir por 2. 9 não dá para dividir, repete. 4 dá por 2, 2. 3 não dá para dividir, repete. Ainda dá para dividir por 2. 2, 9 não dá para dividir. O 2 deu 1. E o 3 não dá para dividir, repete. Ainda dá para dividir por 3. Agora dá por 3, que o 2 acabou. Não tem número que dá para dividir por 2. Coloquei ali por 3. 9 por 3 dá 3. O 1 já foi. 3 por 3 dá 1. Ainda dá para dividir por 3? Dá. É o 3. 3 por 3, 1. Agora basta multiplicar os números. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 3, 72. Esse é o mínimo muito comum e vai ser o denominador da fração resultado. Coloquei ali e deu um risco em cima. Aí eu vou multiplicar por cada fração, dividir pelo denominador de cada fração e multiplicar pelo numerador. Vou dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Não é assim? Divide pela parte de baixo e multiplica pela parte de cima de cada fração. E coloca o mesmo sinal que tem ali. Ou soma ou subtração, vai depender do que tiver. Então eu tenho ali 72 dividido por 9. 9 vezes 8, 72. Então vai dar 8. Vezes 2, 16. Na frente tem um mais, eu coloco um mais. 72 dividido por 8 dá 9. Vezes 1, 9. Muito bem. Beleza. 72 dividido por 6 dá 12. Vezes 1, 12. Aí é só somar. 16 mais 9, 25. 25 mais 12
37, ficou o nosso numerador, sobre 72, e é o resultado dessa soma. Aí deixei para vocês de presente o exercício número 2, que é uma soma, o 3, o 4, o 5 e o 6 e o 7. Já deixei o exemplo aí e o reexpliquei para os senhores. Agora, os senhores têm agora continuidade do exercício, multiplicação. Já deixei um exemplo aí. 5 vezes 2, 10, 9 vezes 8, 72. 10 sobre 72. Se eu quiser simplificar por 2, fica 5 sobre 36. Bacana? Nos deu o resultado simplificado. Aí vocês vão fazer o 7, o 8 e o 9. A multiplicação é sucessiva. Pode 3, 4, 5, é só multiplicar todo o numerador, deu um resultado. E multiplica todo o denominador. O número 10, ele já fala divisão. Divisão, como é que eu ensinei? Pega a primeira do jeito que está e multiplica pela segunda invertida. A primeira é 2 nonos, continua sendo 2 nonos. Pega a primeira e multiplica pela segunda invertida. A primeira é 5 oitavos, eu inverto 8 sobre 5. Faço a multiplicação em 16 sobre 45 e terminou. Essa tem o 11, o 12, o 13, o 14 e o 15, que fala da mesma coisa. Agora presta bem atenção e eu vou dar uma dica aqui. Eu tenho ali a 11, 6 sobre 2, mais 3 sobre 4. Muito bem. Dividido por 2 terços. Você vai primeiro fazer a divisão das duas primeiras. O resultado deles vocês fazem com a terceira. Bacana? E essa regra vale para 12, para 13, para 14. Só que para 14 e para 13 tem um detalhe. Você vai dividir primeiro as duas primeiras frações, 5 meios dividido por 3 quartos. Estou falando da 13. Deixa o mais. O resultado dela, você põe ali o mais na frente. Depois você divide 2 terços por 1 sexto. Aí depois você vai fazer as duas somas. Não tem isso. Primeiro faz multiplicação e divisão. Depois você faz soma e subtração. Essa é a regra dentro da matemática. Então você vai dividir primeiro as duas frações primeira, dividir o segundo. O resultado da primeira somar com a da segunda. É isso que ele está querendo, tá? Da mesma forma, a 14, vocês vão fazer isso, né? A 14 eu tenho uma divisão mais outra divisão com a multiplicação. Então você tem que fazer tudo separado, pegar o resultado no final que vai somar. 7 meios divide por 4 terços. Guarda lá. Depois, 5 meios divide por 1 quarto. Guarda lá, mas de primeiro você multiplica por 2 terços, depois o resultado dessa divisão. Aí depois você vai fazer a soma. Lembrando aos senhores que eu tenho 2 sobre 9 dividido por 1 novo multiplicado por 1 sexto, mais 7. O que não tem nada debaixo do 7? Quando não tem nada é 1. Bacana? Treinem bastante e façam bastante exercício, que exercício para os senhores não vai faltar. Esse agora são problemas que envolvem exercício. Vocês vão pensar nele, ele vai pedir vocês para colocar em fração, como escrever. Esse exercício aí é daquele exemplo da barra de chocolate, que quanto que corresponde ao quê. Isso é para vocês colocar em pauta lá. Preencher 3 quartos de uma jarra de 500 ml. Então, se dividir a bebida para quantas pessoas, vocês vão pensar, ler. Eu quero que vocês leiam e interpretem. Qualquer coisa, eu estarei nos senhores. Olha esse aí, ó. 20 colegas de trabalho resolvem fazer uma aposta e premiar aqueles que mais acertassem os resultados. Aí cada um vai ganhar uma parte do prêmio. Quanto que corresponde, tá? Essa ideia é pegar o total e multiplicar por cada fração. E depois faz a simplificação da fração. Já dei a dica qual o caminho a tomar. Né? Uma disputa entre carro de corrida, o competidor estava 2 sétimos, né? Aí vocês vão ver a quantidade de volta e multiplicar pela fração, vocês vão saber aí que corresponde a alguma coisa. 7 sétimos é a volta toda. É só para vocês treinar a ideia de fração de inteiro. Né? Antônio e Joaquim são sócios de uma empresa, capital dividido, cada um tem uma porcentagem. Vocês vão tentar colocar isso em forma de fração. E falo para vocês, qualquer dúvida, estou aqui nos comentários para atendê-los. Né? Essa caiu no Enem. O jogo pedagógico é formado por quartas, que está impresso uma fração em suas faces. Cada jogador recebe a carta. O que ele quer aí que vocês verem qual que é maior, qual que é menor, e colocar em ordem crescente. Eu ensinei isso, como uma fração é maior do que a outra, tá bom? Reduza. Primeiro, vocês vão ter que reduzir ao mesmo denominador. Como é que faz isso, hein? Tem que tirar o mínimo. Depois, vocês vão lá na parte do vídeo,
como reduzir o mesmo denominador, que vai ser preciso para fazer a questão de número 7. Essa foi da Universidade Federal de Minas Gerais, no vestibular. Paula comprou 2 potes de sorvete, ambos com a mesma quantidade de produto. Ela vai fazer uma divisão lá. Então é correto dizer que a fração corresponde à quantidade de sabor de chocolate, vai porque tem chocolate, baunilha, tem uma parte. Vocês vão tentar entender isso aí. Ah, mas caiu no vestibular a questão do ensino fundamental? Com certeza, cai muito, tá? E a maioria erra, porque acha que não precisa estudar mais isso, né? Mas a gente usa o tempo todo a matemática, no ensino médio, fundamental, geometria, trigonometria. Agora, a gente na Unesp, foi na Universidade de São Paulo, 2 empreiteiras foram justamente para asfaltar aí, se uma delas pavimentar 2/5, numa estrada de 80 quilômetros, quantos quilômetros vai precisar? Então, vocês têm que saber quanto corresponde 2/5 de 81 quilômetros, né? E depois ver a pavimentação e ver diminuir para lá e para cá e ver quanto que vai sobrar para a outra. Essa é do Escola Tecnológica de São Paulo, também, né? Os paulistas que costumam comer pizza, isso envolve aquela parte das pizzas de fração, né? Sabe que lá essa pizza tinha 12 pedaços, porque o João comeu 3 dozeavos, sua esposa comeu 2/5, vocês vão ter que reduzir isso ao mesmo denominador também, para entender o que aconteceu nessa história dessa pizza. Essa aí vocês vão pensar, é para raciocinar, isso aí é para ver o que é quilômetro, que a gente lembra lá nas transformações, quilômetro quadrado, corresponde a quantos por cento, 140 mil corresponde a quantos por cento total, 2/3 para cobrir a área pantaneira. Tudo é fração, para vocês verem como é que é importante a fração na vida da gente. Agora está aí essa do Enem, caiu no Enem de 2016. Aí vocês vão ver, eu inclusive tenho um exercício, uma amostra lá fora, quanto corresponde um tanque de gasolina, quanto o cara precisa, qual é a porcentagem, 50 litros, que cabe no campo, no tanque. Aí vocês vão entender essa história. E se vocês não conseguirem, pode deixar as dúvidas nos comentários, que eu vou dar a dica para vocês, tá? E, para terminar, essa do Enem de 2017, né? É uma cantina das vendas de verão, são sucos preparados com base de polpa de frutas. Bacana essa história. É preparado com 2 cestos de morango, 1 terço de acerola. Aí vocês vão ver aí o preço, o que a gente pode combinar com as frações e associar isso. Qualquer dúvida, senhores, por favor, deixe nos comentários que eu os ajudo. Mas também dê aquele like, se inscreva no canal, faça comentários, compartilhe esse canal com todos os seus amigos e colegas para ajudar a evolução do nosso canal e até o próximo capítulo.